Meu computador deu um pau e estou trabalhando com um laptop e vou chamar o Diego, que é o rapaz que me ajuda aqui. Teve uma época no passado que eu me meti a consertar computador. Hoje em dia não me meto mais. E então nós temos um problema e temos um diagnóstico. Às vezes você tem um problema no carro, vem o mecânico e diz, olha, a rebimboca da parafuseta que tem que ser trocada. Ele troca e funciona. E aí você vai me perguntar, qual é o parafuso, a rebimboca da parafuseta, da grande dificuldade que nós estamos tendo para entender o digital? E a minha resposta vai ser, a ciência social está em crise. Explica, Nepô, ciência social em crise? Então vamos lá. Primeiro, revisão. A gente fala assim, ciências humanas são aquelas, né, que estudam a sociedade e aí você tem as ciências exatas, as ciências biológicas. Eu acho tudo isso muito confuso, que atrapalha muito de compreender o processo. Eu sempre digo e brinco que toda ciência é humana, até o momento em que os jacarés passarem a fazer ciência também. Porque sempre é o sapiens que faz ciência, então toda ciência é humana. É ruim o conceito chamado de ciência humana. E aí eu prefiro ciência social, ciência não social. A ciência social estuda fenômenos causados pelos sapiens. E a ciência não social são fenômenos que não são dos sapiens. Se eu estudo os golfinhos, eu estou estudando algo que não tem a ver com sapiens. Os vulcões, o buraco negro é ciência não social. E ciência social é tudo aquilo que é causado pelos sapiens. Fenômenos causados pelos sapiens e fenômenos não causados pelos sapiens. Ponto. Aí a gente vai entrar, né? E tem que entender, para poder entender a crise que a gente está passando de compreensão. É uma crise, o diagnóstico nós não temos ferramentas adequadas para entender o digital. E aí a gente tem que entrar na ciência social. O que é? Qual é a diferença, né, entre ciência social e ciências sociais? A ciência social, se a gente fosse falar de uma casa, é um hall de entrada em que ali se discute duas coisas fundamentais. Quem é o sapiens e como ele caminha na história. Só isso. É a ciência social, no singular. A partir dessa resposta, quem é o sapiens e como ele caminha na história, eu recebo um passe, uma senha para entrar nos quartos das ciências sociais. Onde estão as ciências sociais? Aí você tem economia, administração, direito, psicologia, educação, etc, etc. Então você responde primeiro o que é ciência social, e aí você responde quem é o sapiens e como é que ele avança na história. Você define um motor da história, e a partir daí, então, você entra nas ciências sociais. O que está acontecendo? Essa resposta motor da história hoje, se você for pegar, né, tanto a visão marxista, a visão smithiana do motor da história, tudo é economia. Que a economia é o epicentro do sapiens. Então, quando muda a economia, muda tudo. Aí você pode ter luta de classe, você pode ter conflitos, etc. E aí você então explica a mudança da sociedade a partir da economia, o que está equivocado. Essa visão é equivocada. Não consegue, com esta visão, você não consegue entender o mundo digital. Quem que vai começar a rever esse processo? Nosso querido e ignorado canadense Marshall McLuhan, que quando ele diz quando as tecnologias mudam, quando o sapiens cria as tecnologias recriam os sapiens, e quando muda a mídia, muda a sociedade, o McLuhan não diz isso desta maneira. O McLuhan está objetivamente questionando o motor da história baseado na economia. Ele está objetivamente dizendo que quando muda a mídia, muda a sociedade.
Aí o afilhado dele, que é o Pierre Levy, vai sofisticar e dizer: quando muda a mídia, muda a civilização. Chegada da oralidade, chegada da escrita, chegada do digital. E a partir daí, eu tenho outras mudanças e outras revoluções dentro de, dos setores da sociedade estudado pelas outras ciências. Então, a gente está vivendo uma revolução midiática civilizacional, uma sub-revolução política, uma sub-revolução na educação, uma sub-revolução em todas as áreas da sociedade. Então, nesse momento, a gente inicia o processo para que a gente possa entender o digital de forma mais adequada. Quando o McLuhan ele vai trabalhar com isso, qual é a visão que a gente tem hoje da ciência social 1.0? Ciência social 1.0 é pré-McLuhan. Ciência social 2.0 é pós-McLuhan. Por quê? Ignorávamos na ciência social 1.0 o papel das tecnologias e o papel das mídias. O que se via nesse passado? As pessoas viam tecnologias como neutras. Não via como o McLuhan coloca, mudou a mídia, mudou a sociedade. Olha o que o McLuhan diz. Quando você assiste a televisão está, independente do canal que você está assistindo, ela está mudando a sua cabeça. Ou seja, o Sapiens é uma espécie progressiva, plástica, que vive num tecnoplaneta, é uma tecnoespécie, que quando você modifica as tecnologias, você modifica toda a espécie. Porque a espécie passa a poder fazer o que não podia, e o próprio cérebro vai se adaptando, né? As pessoas vão se adaptando ao uso do celular e você começa a perceber mudanças. A gente vê isso, né? Nas crianças, nos jovens, elas têm uma mudança, e essa mudança foi involuntária. Não foi voluntária. Eu quero mudar a minha mente a partir do celular. Não, usou o celular, a mente vai se adaptando. Então, a ciência social 2.0 é o início do processo para a revisão do cenário. E depois que você começa esse processo, você então tem a necessidade de revisar primeiro a ciência social e depois as ciências sociais. E as pessoas estão tentando entender a educação sem rever a ciência social. Isso não é possível. O que você diz? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau.